Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na liturgia. O calendário hoje marca 21 de junho e é uma data de mudanças, né? Dependendo em que parte do mundo é que você está. Se você está na parte sul do mundo, significa dizer que para você agora está começando o inverno, começa hoje o inverno. Para nós que estamos do lado de cá do mundo, do lado norte do mundo, significa dizer que começa o verão. Você está vendo, né? Estou brilhando mais do que o costume com a pele oleosa. Então o calor aqui, quando chega mesmo mostrando vontade. Talvez até você sinta um barulhozinho aí, a hélice do ventilador que está rodando, e como esse microfone capta tudo demais, talvez tenha um pouquinho desse barulho. Mas não temos alternativa. O calor não permite de outra forma. Senão, quando eu terminar de fazer esse vídeo aqui, já vou estar realmente banhado numa espécie de sauna. Mas olha, uma coisa interessante que eu acho é que, como a liturgia, ela nos educa para viver tudo na vida, para viver passagens atmosféricas, até porque o calendário litúrgico da igreja, ele se estrutura diante do ciclo também do tempo, né? Falamos de um ano litúrgico e o ano litúrgico é o transcorrer do tempo em volta de Cristo, não é? Como o mundo gira, a Terra gira em torno do Sol, e isso vai dando as estações do ano de acordo com a proximidade ou o afastamento do Sol, se isso está mais equilibrado ou menos equilibrado, equinócios, solstícios, etc. A gente vai tendo estas variações das estações. Assim também nós, girando em torno de Cristo, vamos tendo a estrutura do ano litúrgico, não é? As festas litúrgicas. É um calendário, por exemplo, que foi criado nesse lado de cá do mundo, no hemisfério norte. Portanto, a festa do Natal, interpretada justamente como essa festa da luz que chega no meio das trevas, porque aqui é em pleno inverno que se celebra o Natal. Então, depois de começarmos a viver períodos de escuridão, de dias mais curtos, de repente, a partir do Natal, os dias começam a crescer. Vivemos o período da Páscoa em plena primavera, ou seja, quando a natureza começa a se refazer do frio do inverno. Então isso tudo ajuda as pessoas a entrar nessa pedagogia, né? Então, por exemplo, agora com a festa de São João, que é no próximo dia 24, o que é que João diz? Assim, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Justamente a partir de agora vai começar o movimento, ao contrário, lentamente vai começar essa diminuição dos dias. Convém que Cristo cresça e que eu diminua, até depois chegarmos de novo à festa do Natal. Portanto, tem toda uma pedagogia que está aqui em volta. Então quero desejar para você um bom início de inverno, não é? Aí no hemisfério sul, para nós aqui um bom início de verão, e falar do verão para quem está do lado de cá do mundo significa começar a organizar também as férias, significa entrar num contato com a natureza, porque as cidades grandes, elas ainda são mais quentes ainda, né? Muito carro rodando, muita casa uma perto da outra emitindo calor, isso piora a situação atmosférica. Então tem muita gente que se retira. Agora esse período tá difícil, inclusive isso, né? Mas gente que se retira, vai para as montanhas, gente que vai para a beira das praias. No Brasil o movimento agora é um movimento contrário, né? De entrar mais para dentro das casas, de viver o frio, não é? E esse viver o frio nos deveria fazer também pensar em atitudes de tanta solidariedade com gente que às vezes, não é, vive situação como desabrigados, gente que pode estar vivendo na rua, gente que é mais pobre e que a casa, sendo mais desamparada, pode sofrer mais frio e deve crescer solidariedade nossa em relação a essas pessoas. Mas também, por exemplo, esse período das festas de São João, né? Pensemos nisso, por exemplo, num período de inverno, é uma festa que é celebrada fazendo fogueiras, justamente dá esse tom
do calor que a gente precisa, não é, de reevocar experiências bonitas do passado. Eu me lembro, a noite de São João era uma noite, a véspera, não é, de 23 para 24, era uma noite que a gente passava praticamente acordado, e era uma noite em que a gente se divertia, não é, em volta da fogueira, com fogos. Hoje em dia, né, com todos os cuidados que a gente precisa ter com a natureza, não se pode estar dando-se ao luxo de estar queimando árvore e poluindo cidades, sobretudo porque se vive em grandes cidades e torna o ar mais difícil, né? Os balões que podem depois trazer outros prejuízos. Mas tudo isso falava de um tempo em que a vida podia ser vivida nessa dimensão do lúdico, do fazer festa. E uma coisa bonita na noite de São João, que eu me lembro muito bem disso, noite e dia de São João, é que você podia bater em todas as portas, que as portas iriam se abrir. São João passou por aqui, e as pessoas, sim, passou, e a gente entrava nas casas, encontrava sempre uma mesa posta, com comida, com bebida, não é, que podia ser oferecida para todas as pessoas, independente de classe social. As portas eram abertas. Era um tempo também que a gente podia viver sem medo, não é, sem medo do outro, e então as casas estavam abertas para quem quer que fosse. Então, pensar na festa de São João e lembrar tudo isso, talvez seja a oportunidade para a gente querer sonhar e desejar ainda esse mundo de fraternidade, essas possibilidades de diversão, de amor, de carinho uns com os outros, de voltarmos a frequentar as casas, sobretudo que a festa de São João no Nordeste era uma festa vivida em casa, não era esse negócio de botar um palco armado numa praça e todo mundo lá feito formiga, olhando umas bandas tocar não sei o que. Não, tinha sempre um sanfoneirozinho ali com uma sanfoninha, tocando um forró pé de serra com um triângulo na mão, com a zabumba, não é? E levantando a poeira ali em torno da casa. Então, poeira era meio difícil, às vezes era fazendo lama mesmo no terreiro. Mas experiências assim que tocam o coração da gente, né? É interessante que no nascimento de São João, uma das coisas que fica lá, que diz, é que ele trouxe alegria para a vizinhança. Então, a festa do nascimento dele, a gente já começa a pensar nisso. Agora, é interessante pensar também numa outra coisa, que nós estamos vivendo um tempo difícil e que é bom a gente não descuidar, é bom manter o cuidado, é bom manter a distância, é bom permanecer dentro da sua casa e não criar ocasião de difusão desse vírus que tanto mal está causando para nós. Existe uma responsabilidade seguramente nos níveis de autoridade, etc, 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 pelas 500 mil vidas que foram ceifadas, mas é bom também que cada um se coloque, não é, pensando que você pessoalmente pode ser vetor. Você pode ser vetor, e aí você também precisa pensar se realmente você faz tudo aquilo que está nas suas mãos. Tem algumas mãos que estão mais manchadas, mas é preciso que cada um olhe para a sua, particularmente. O Evangelho vai falar disso hoje, né? De uma trave que a gente enxerga com um cisco que a gente vê com muita facilidade no olho do outro, mas é preciso ver também a nossa corresponsabilidade. Traves que pode estar no nosso próprio olho e que a gente não presta atenção. Então, essa questão da responsabilidade e da corresponsabilidade por certas situações que aí estão. Não é? O negacionismo pode se manifestar em vários estratos, em várias dimensões. Às vezes esse negacionismo está em forma proporcionalmente diferente nas diversas pessoas. Então é interessante a gente no dia de hoje vir para dentro de nós, pensarmos em todas essas coisas belas que eu estou dizendo, mas pensando na responsabilidade que a gente tem agora de saber renunciar todas essas coisas belas para que amanhã a gente possa recebê-las de novo como dom e como uma oportunidade para a gente criar raízes na nossa própria cultura. Mas eu falava da liturgia como fonte de educação e como a oração nos educa. E tem porque estou falando dessa passagem, né, da atmosférica, quem está no sul
entrando no sul do mundo, entrando no inverno, quem está no norte do mundo, entrando agora no verão. E tem o prefácio quinto para os dias de domingo, que é um prefácio sobre a criação. Ali nós dizemos a Deus: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispuseste os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a ele submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhe destes poder de vos louvar por Cristo nosso Senhor. É como Deus, não é, organiza o mundo com a sucessão dos tempos, das estações, e coloca o homem como o seu lugar-tenente, como aquele que deve assumir uma responsabilidade. Você se lembra que da primeira semana até a 7ª semana do tempo comum, nós estávamos lendo o livro do Gênesis, a história da criação. Lemos a história da criação, vimos a história de Noé, o dilúvio, nós estávamos ali, Ló, Sodoma, Gomorra, e paramos ali aquela leitura. E quando voltamos na 9ª semana, não continuamos mais aquela leitura. Nós poderíamos dizer que aquela fase ali seria uma espécie de pré-história, a história da humanidade de modo geral. De agora em diante, a liturgia na primeira leitura retoma o livro do Gênesis a partir do capítulo 12. E retomar essa história a partir do capítulo 12 significa tomar essa página da Bíblia a partir de Abraão e de Sara. Esse casal de idosos, nós vimos em dia desse, né, o Papa Francisco foi até o Iraque. Pois é, Abraão vem de lá, dessa região do Iraque, ele vem da Mesopotâmia. Meso significa em meio, pótamo significa rio, entre rios, essa região que está entre os rios Tigre e Eufrates. Ele vem de Ur da Caldeia, a terra dos caldeus. Lembra, nós estudamos os caldeus no curso de história, acho que era na 7ª série, no meu tempo era assim que se estudava todas essas coisas. Então de lá daquela região de Ur da Caldeia vem Abraão, um arameu, errante. Deus o chama e Deus faz um convite para ele dizendo: sai da tua terra, da tua família, da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai da tua terra e vai onde te mostrarei. Sai da tua terra e vai onde te mostrarei. Abraão, é uma loucura se tu deixas a tua terra que procuras encontrar. Esse canto bem antigo, sai da tua terra e vai, que o movimento dos focolarinos nos ensinou a cantar pensando na vocação de Abraão. Interessante que Abraão nós chamamos de nosso pai na fé, é o primeiro patriarca. Estamos celebrando esse ano o ano de São José. São José é chamado o último dos patriarcas. Então aqui nós temos essa figura de Abraão, hoje nós podemos colocá-la também ao lado de São José. Os dois vivem essa experiência de obediência na fé. Abraão obedeceu a Deus, deixou a sua terra e foi para a terra onde Deus estava indicando. José também obedeceu e assumiu Maria como sua esposa. Obedeceu e também deixou a sua terra e foi para a terra do Egito para poder salvar Maria e o filho. Então temos esses dois pilares que nos iluminam, que nos ajudam a viver a nossa experiência de fé. A experiência de fé que pode ser uma fé que, como Jesus disse ontem, por que é que vocês têm assim uma fé tão pequena? Mas essa fé pequena, ela é chamada também a crescer. Ela não significa que ela tem que ficar ali parada e estagnada. E uma fé, por mais pequenina que seja, sendo como um grãozinho de mostarda, se ela cair no chão, encontrar a terra propícia, essa semente cresce, essa semente germina. Deus diz uma coisa com Abraão: farei de ti um grande povo e te abençoarei. Abraão estava com aquela idade de 90 anos, sem filhos, e Deus faz essa promessa e Abraão acredita que ele seria alguém abençoado por Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti, porque deste povo que Deus constitui em Abraão, nasce Jesus. E Jesus é aquele que traz a bênção de Deus para toda a terra.
nesse fruto que procede de Abraão, que é Jesus, todas as nações da terra serão abençoadas. E diz aqui o texto bíblico que Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, a idade que ele tem, quando parte de Harã. Portanto, é uma idade onde normalmente as pessoas estão querendo pendurar a chuteira, né? Já não querem mais fazer nada. Já é a idade da aposentadoria, mas é a idade quando Abraão começa. É a idade quando Abraão parte. É a idade do início da vida para Abraão. Nós também estamos vivendo num período da história que é assim, de longevidade, onde as pessoas estão vivendo muito mais do que no passado. A vida, por conta de podermos nos alimentar, por conta das medicinas e de tantas outras proteções que existe, a vida está se alongando sempre cada vez mais, a vida útil de cada ser humano. Portanto, é bom sempre pensar que a gente pode recomeçar, que a gente pode repartir, ir para uma terra onde Deus vai nos apontando, não colocarmos limites na nossa vida por causa da nossa idade. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, com ele todos os bens que possuía, os escravos que ele tinha adquirido. Então Abraão vai com a sua caravana, não é? E atravessou o país até um certo santuário de Siquém, no carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. Abraão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá deslocou-se em direção ao monte que estava ao oriente de Betel, que significa casa de Deus, onde ele armou uma tenda. Com Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e ali construiu também um altar ao Senhor, invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento, Abraão chegou até o Neguebe. De acampamento em acampamento. Vemos aqui um traço de um povo que é um povo nômade, é um povo que caminha. Estamos tendo um testemunho desse período da humanidade, em que ela era uma humanidade nômade e não uma humanidade sedentária. E Deus que entra na nossa história acompanhando os nossos passos. O capítulo 7 do Evangelho de Mateus é o que é lido na liturgia de hoje. Os versículos de 1 a 5, nós estamos concluindo, portanto, essa semana, o discurso da montanha, o sermão da montanha. E nesse sermão da montanha, hoje nós escutamos Jesus dizendo: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Vejamos bem essa palavra para não fazermos interpretações erradas. Deus nos deu inteligência. A inteligência é a capacidade que a gente tem de ver as coisas e de andar com equilíbrio na vida. Na semana passada nós escutamos Jesus dizendo que Deus manda o sol para bons e maus, manda a chuva para justos e injustos. Ou seja, existe uma capacidade dentro de nós de distinguir as coisas, de vermos que tem quem é justo e quem não é justo, de ver que tem quem é bom e quem é mau. Nós não podemos fazer de contas que as coisas não são o que são. Jesus também disse para nós: ame seus inimigos, reze por aqueles que perseguem vocês. Portanto, a gente tem que ter a capacidade de julgar as coisas e ver que aquela pessoa é nossa inimiga, que aquela pessoa não é nossa amiga, que ela nos está perseguindo. Essa capacidade de discernir as coisas a gente tem que ter. Tem que ter a capacidade também de perceber se uma coisa é errada ou uma coisa é certa, porque senão a gente não cumpre uma das obras de misericórdia que Deus espera de cada um e de cada um de nós, que é, por exemplo, corrigir quem está errado. Se o outro está no erro e eu faço de conta que não está no erro, então a gente precisa saber avaliar. O que a gente não pode é condenar o outro, porque olha qual é a atitude de Deus. Ele nos fala isso através do profeta Ezequiel, que a sua vontade é que o pecador se converta e viva. Uma palavra muito simples que a gente repete muito: Deus ama o pecador e rejeita o pecado.
Deus não isola o pecador no pecado que ele comete, mas sempre vê a possibilidade que o ser humano tem de transformação, de mudança de vida, de conversão. A palavra de ordem com a qual começa o Evangelho é essa: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, se a gente não avaliar as coisas para ver que há uma necessidade de conversão, como é que eu faço isso? É julgando as coisas, é avaliando as coisas, sem condenar ninguém. Portanto, o que Jesus alerta é para isso. E alerta ainda para uma outra coisa, que a medida que a gente usa para os outros será aquela medida usada também para nós. Diz Jesus: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Então é a capacidade de poder julgar, ela nasce na medida que eu tenho a capacidade de me autoavaliar. Hoje a igreja celebra a festa, a memória de São Luís Gonzaga. A gente começou falando tanto de São João, né, das festas juninas, né, e o rei do Baião se chamava Luís Gonzaga justamente em honra deste santo celebrado no dia de hoje. Era onomástico, portanto, né, do rei do Baião. São Luís Gonzaga era filho de um príncipe e ele seguia, não é, entrou na escola, não é, na congregação fundada por Santo Inácio de Loyola. Tem uma coisa interessante na vida de São Luís de Gonzaga. São Luís Gonzaga poderia ser hoje o patrono dos voluntários. Ele morreu aqui em Roma atingido pela peste, justamente porque ele não se limitou em ajudar os outros. Era de uma família nobre, era um príncipe, não é, mas que deixou toda a sua riqueza, deixou tudo para viver a pobreza na companhia de Jesus, que é os jesuítas, não é, a congregação dos jesuítas. Uma coisa interessante, que uma vez ele estava brincando lá com os seus colegas e alguém perguntou para ele: Luiz, se agora chegasse para você a notícia de que você morreria, o que é que você faria? Os colegas pensavam que ele, sendo um menino muito piedoso, ele iria dizer: eu vou correndo para o Santíssimo Sacramento e vou ali ficar de joelhos fazendo a minha oração, eu começaria a rezar aqui agora. Ele disse: eu continuaria brincando como eu estou brincando agora. Isso porque na espiritualidade de Santo Inácio de Loyola tem uma coisa que é muito interessante, que ele diz: buscar Deus em todas as coisas e buscar todas as coisas em Deus. E um instrumento validíssimo que Santo Inácio de Loyola introduziu para os jesuítas é o chamado exame de consciência, que ele ensinava aos seus companheiros a fazer na metade do dia, não é? Na metade do dia e no fim do dia, de noite, não é? Avaliando a vida, examinando a própria consciência. Primeiro, dando graças a Deus por todos os bens que percebia na sua vida. Depois, vendo o que era que tinha de mal para reprovar esse mal que notava dentro de si e se decidir pela mudança, se decidir pela conversão. Então, o que Jesus nos propõe hoje é isso, né, que é o chamado exame de consciência, como nós dizemos hoje. Olhar para dentro de nós, encontrar dentro de nós aquilo que não está bem, para que nós melhoremos, e na medida que a gente melhora, a gente não apenas tenha uma palavra para dizer aos outros, mas sobretudo a gente tenha um exemplo. Diz que tinha uma carangueja, mãe de um caranguejo, que ela ficou muito preocupada com um filhinho adolescente dela, né? Esses meninos de hoje em dia, esses caranguejos adolescentes, estão todos mudados. Como é que pode? Olha como esse daqui agora inventou andar, ele só anda de lado, o menino anda certo, numa linha reta, andando para frente. Aí o caranguejinho parou, pensou e disse: ô mamãe, me mostra como é que anda desse jeito que eu começo. A gente precisa de exemplos. E ela não notava que o filhinho andava de lado porque ela também andava, e o pai caranguejo também andava. Os exemplos arrastam. As nossas palavras podem comover, mas será o nosso exemplo muito mais decisivo para ajudar o outro no seu processo de conversão. Então, nós devemos começar a mudança por nós mesmos. Como uma vez disseram que Mahatma Gandhi, uma mãe foi lá pedir a ele: Gandhi, por favor, diz a minha filha para ela parar de comer chocolate. Ela está viciada comendo chocolate. Fiz: olha, daqui a 15 dias a senhora volte com sua filha que eu falo com ela. Passaram-se os 15 dias, a mãe voltou com a filha, Gandhi deu todos os conselhos, mas a mãe perguntou assim: Mahatma,
por que é que você me pediu 15 dias? Ele disse para ela, é porque quando você veio há 15 dias atrás, eu também ainda era viciado em comer chocolates. Então primeiro ele tirou a trave que estava no olho dele, né, para depois ajudar a menina adolescente a tirar o cisco que estava no olho dela. Então é assim, se a gente quer ajudar o outro a aperfeiçoar, se a gente começa se aperfeiçoando de forma tal que em vez de dar uma simples palavra para ele, a gente possa oferecer um exemplo concreto e possamos sair disso que Jesus vai dizer aqui para nós, hipócrita. Hipócrita quer dizer aquele que fica fazendo teatro, né? É um ator. Não vamos agora ficar encenando, vamos tentar ajudar-nos uns aos outros. Então hoje o que a gente pode pedir a Deus Nosso Senhor é isso, essa graça de a gente saber que a gente pode ajudar a transformação dos nossos irmãos e das nossas irmãs, que de verdade a gente pode fazer isso com a nossa palavra, mas vamos fazer isso muito melhor se a gente tiver um exemplo para oferecer. Rezemos uns pelos outros para que a gente possa, transformando a vida da gente, servir de exemplo. A gente pode e deve se ajudar. O exemplo da gente pode ajudar sempre o outro a se transformar, a ser melhor. Que Jesus nos ajude a viver isso no dia de hoje e sempre. Ok, agora deixa eu ver aqui um monte de gente que eu estou vendo aqui chegando nessa nossa live. Deixa eu ir lá para baixo. Menina, nunca vi tanta dificuldade em chegar ao último lugar aqui. Porque o negócio fica subindo e descendo, eu fico com medo de não ver todo mundo, deixar alguém de fora, e acabo sempre deixando. Edilene Borges está aqui falando da reflexão, que está ficando com... Muito obrigado, Edilene. Um abraço também para Line Menezes, chegando aqui agora. Line, você assiste o vídeo depois. Para Dayara, o padre Ednei Carneiro, um abraço, meu grande amigo. Para a Adriana, que entrou aqui agora. Para a Jeane Reis. Para Netcor, eu não sei se ela está no frio, no calor da Suíça ou está no frio do Brasil. Fátima Barbosa, Solange Reinhardt em Cruz das Almas, Deus te abençoe, te guarde sempre. Neuza Andrade aí em Santo Antônio de Jesus, a Natália Mercedes também aí na nossa Sage. Lely Francine, um abraço para você. Para Ítala Barreto, para o nosso querido Padre João Vitor, um abraço para você aí na nossa querida Paraíba, aí na Diocese de Campina Grande, na Paraíba, daqui uns dias vai chegar para a sua nova paróquia. Lilia Davi, Sagrada Família em Santo Antônio de Jesus, Silvia Fernandes, aí, Fernanda lembrando aqui os festejos juninos, partilha de alimento. Era verdade, né? Ninguém fazia uma canjica para comer a canjica sozinho. Sempre tinha um pratinho de canjica para a gente mandar para casa dos vizinhos. Quantos forrós, hein, Silvinha? A gente se conhece daquele tempo dos pés de serra. Nete também. Jana Barreto aí, a comunidade de Jana tem São João, não é como padroeiro. Me lembro com tanta alegria que ia celebrar a novena, quantas laranjas eu levava para casa, milho, amendoim. Saudade, Jana, nem me fala. Everilda Menezes, mas vai voltar, vou voltar. Silvana Neri. Quem mais eu tenho aqui? Rosa Santos, Mima Costa, Juscelie Lago, Lani Nascimento, Vilane Cruz, um abraço a você, Gilza Câmara, Manuel Filho, Leo Passos, um abraço para você, Bia Cláudia em BH, Jeane Reis, Vani Brito, Rose 4.0, nunca sai desse 4.0. Ponto Doce Oficial, um abraço. Edna Gardênia. Bom, eu penso que eu falei aqui com todos os que eu vi aqui presente. Um abraço para cada um de vocês, que de verdade seja um dia e uma semana muito cheio das bênçãos de Deus para todos nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja de trás de ti, atrás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma segunda-feira muito abençoada para cada um de vocês e uma feliz semana para todos nós. Fiquem com Deus.